mais do que comprovado que arquiteto brasileiro não sabe ganhar dinheiro de verdade. Por que eu tô falando isso? Porque eu acabei de chegar dos Estados Unidos, eu fiquei lá, fiz uma imersão, um evento presencial de 7 dias, com 10 dos meus alunos do programa Seja Arquiteto na América, e eles tiveram uma imersão, eles fizeram um 360 no mercado imobiliário, construção civil, corretores de imóveis, contador, arquitetos, designers, enfim, vários outros profissionais. Foi um 360 para que eles tivessem essa transformação e entendessem muito mais do que está acontecendo no mercado americano, tanto de construção civil quanto de mercado imobiliário, né? Do boom, do que está acontecendo lá agora. E eu voltei, a gente acabou de chegar e eu estou muito convicta de que no Brasil a gente faz tudo errado. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Fica aqui comigo até o final que eu tenho certeza que vai valer a pena. Mas antes disso tudo, eu quero saber se você já se inscreveu no meu canal. Porque eu descobri que 80% das pessoas que assistem os meus vídeos, mesmo regularmente, eles não me seguem aqui. Olha, dá pra acreditar? Não, não dá pra acreditar. Sabe por que não dá pra acreditar? Porque eu entrego tudo aqui e é mais do que uma aula que você tem de graça e aí você tá deixando de receber o avisinho ali, a notificação de que a aula tá no ar, de que você tá recebendo aquele conteúdo gratuitamente para você assistir, para você crescer, para você aprender, para você entender mais da cultura nos Estados Unidos, para você entender do que tá acontecendo no mercado americano. E se você quer trabalhar nos Estados Unidos e ganhar em dólar remotamente, você tem que assinar o meu canal, você tem que se inscrever aqui no meu canal para você não perder isso, porque isso aqui acelera demais o seu aprendizado. E depois que você se inscrever aqui, você vai curtir logo agora, porque eu tenho certeza que vai valer a pena, para você não esquecer lá no final e eu não ficar sendo aquela tia chata que fica todo mundo, me segue, me segue. Então, eu não quero ser essa tia chata, mas eu quero que você curte meu vídeo, combinado? Bom, vamos lá. Por que eu tô te falando isso? Nós tivemos essa imersão nos Estados Unidos e contato com vários profissionais de várias áreas diferentes. Então, eu posso te dizer isso com muita propriedade, além da minha experiência, tá? Porque eu falo muito da minha experiência aqui no meu canal, mas eu acho muito importante trazer outros pontos de vista que não são só os meus, né? Que não sejam só os meus, que sejam de outros profissionais que também estão atuando no mercado americano, para que eles agreguem ainda mais valor para você. É claro que eu não vou te dar tudo o que aconteceu na imersão, porque é humanamente impossível, e esses alunos seletos, esses 10 alunos do programa Seja Arquiteto na América, eles pagaram para estar lá. É para ter todo esse aprendizado, absorver tudo e ter essa transformação. Eles chegaram uma pessoa e eles saíram outro, eles saíram profissionais, inclusive, fofoca dos bastidores. Dos 10 que foram, 2 saíram empregados, tá? Mas só entre nós. Não vou falar mais sobre isso. Tô brincando, mas depois eu vou contar mais sobre isso também. Gente, fica aqui comigo que você vai... Essa imersão vai render muitos vídeos, muito conteúdo aqui no canal. Enfim, voltando aqui ao foco. Porque o meu TDAH às vezes, né, vai lá e volta. Mas vamos lá. E ganhar dinheiro nos Estados Unidos, né? Por que brasileiro, arquiteto brasileiro não sabe ganhar dinheiro? Seguinte, nós tivemos uma palestra, um round talk. O que é isso em português? É uma mesa redonda com vários profissionais diferentes. E teve um dia que a gente esteve com uma profissional, que ela é arquiteta, designer de interiores e atua muito forte no mercado americano há 10, 12 anos. Ou seja, ela tem muita bagagem, muita experiência, ela é americana. Então você entende que a cultura dela, naturalmente, por ela ter nascido nos Estados Unidos, é diferente da cultura de quem nasceu no Brasil, tá? Ponto. Não tem como um americano pensar igual ao brasileiro, o brasileiro pensar ao americano. A gente pode melhorar a nossa mentalidade, a gente pode aprender, pegar insights, a gente pode sugar todo esse conhecimento e a gente pode melhorar as nossas habilidades. Mas isso que eu vou falar sobre isso hoje, sobre ganhar dinheiro, para o americano é muito natural. A gente, como nasceu no Brasil, a gente tem que se esforçar um pouquinho mais para chegar nesse mesmo patamar. Tá. E como é que essa pessoa, que eu não vou falar o nome dessa profissional para não expor aqui, porque foi um round talk, foi uma conversa muito íntima, inclusive ela pediu para não divulgar, para não gravar, enfim. Nós tivemos papos muito exclusivos lá, conversas que foram exclusivas para quem estava lá presente. Mas eu vou pegar aqui e vou trazer esses insights para você, que eu tenho certeza que também vai ser muito útil. Ela falou o seguinte, ela compartilhou a forma dela de cobrar dos clientes americanos, né, de como ela cobra nos projetos. E aí foi um choque para a maioria dos participantes da imersão precisar
arquitetos e designers brasileiros, que são os meus alunos do programa Seja Arquiteto na América, que estavam lá, foi um choque. Por quê? Porque a gente não cobra assim no Brasil. Normalmente, qual é a pergunta que eu mais ouço no Instagram, em quem está começando a fazer projeto nos Estados Unidos, quem quer pegar um projeto de freelance? A dúvida é, Ju, como é que eu cobro por esse projeto? Porque eu não tenho ideia. Eu cobro por metro quadrado, eu cobro por pés quadrados, né, que seria square feet. Como é que eu cobro? Me dá uma referência. Aí é o primeiro erro, que por área é que não se cobra em lugar nenhum do mundo mesmo, né? Não é por metro quadrado, porque uma cozinha de 10 metros quadrados, ela pode ter um grau de complexidade se for só uma reforma, troca de marcenaria. Essa mesma cozinha de 10 metros quadrados, se tiver uma reforma completa que vai trocar bancada, vai trocar pontos, acabamentos, iluminação, forro, gesso, parede, a mesma área, essa cozinha vai ter um grau de complexidade muito maior, vai demandar mais tempo, mais horas de trabalho, mais esforço, mais conhecimento, mais expertise, mais um monte de coisas. Ou seja, as duas têm 10 metros quadrados. Eu posso cobrar a mesma coisa? Não. Então esse é o primeiro erro e já tá claro aqui, você já entendeu que não existe cobrar por área, né? Segunda possibilidade, que essa de cobrar por área é totalmente VAP, tá cortado, tira isso da sua vida, tira isso do seu coração. Bom, entendeu isso? A segunda possibilidade, essa sim é possível, tá? É um pouco melhor, que seria cobrar por hora. Mas como é que é cobrar por hora? É você estimar quantas horas você vai gastar ou a sua equipe vai gastar para desenvolver determinado projeto. Então, beleza, vamos ficar nessa cozinha? Vamos fazer essa cozinha, só que essa cozinha tá nos Estados Unidos, tá? Ela não tá no Brasil. Vamos falar dos Estados Unidos porque vocês estão aqui para ganhar em dólar, né? Então, eu vou te ensinar como é que a gente faz lá. Você pode pegar e fazer um levantamento dos seus custos. Ju, mas eu sou uma presa, né? Eu sou só eu não tenho equipe, tudo bem. Mas mesmo que você trabalhe em casa, você vai ter os custos mínimos ali de uma parte do seu condomínio, uma parte do seu aluguel, uma parte do seu imóvel, a alimentação que você gasta, os seus custos de energia, internet, o que envolve a sua estrutura, mesmo que seja dentro de casa. Contador, né? Você paga contador, você paga imposto, você, enfim, a manutenção do seu computador, você tem que ter os seus custos fixos. Além disso, você tem que ter uma base de horas que você vai gastar para desenvolver aquele projeto. Ju, mas como que eu tô começando do zero? Como eu vou calcular essa base de horas? Você vai ter que gastar o seu cérebro cinzento. Sim, você vai ter que pensar quanto tempo. Você vai ter que escrever, literalmente. Eu preciso fazer o que para entregar esse projeto? Um estudo preliminar. É uma cozinha de 10 metros quadrados, né? Se fosse nos Estados Unidos seria square feet, tipo 100 square feet, metros quadrados, né? X metros quadrados. Então, para fazer estudo preliminar, eu vou gastar 2 horas fazendo, 2 horas apresentando. Depois eu vou fazer mood board. Quanto tempo eu vou gastar? 1 hora. Depois mais 1 hora para apresentar. Sei lá, enfim, você vai fazer uma lista, literalmente. Você vai mapear isso. E o seu primeiro projeto, como ele tá começando do zero, né? Você ainda não tem isso mapeado, você não tem histórico dos seus antigos projetos para ter base de horas, o seu primeiro vai ser muito, né? Você vai ter essa ideia, você vai fazer a lista, mas vai ser uma estimativa de tempo. O seu segundo projeto não vai ser mais uma estimativa, porque você já tem a base do histórico da primeira. Você vai pegar ali aquele histórico de horas, aquele banco de horas, falar, tá, de fato, e você vai anotar durante o seu processo, né? Isso se chama gerenciamento de tempo. Você precisa gerenciar tudo que acontece relacionado àquele projeto e anotar. Literalmente, eu tinha previsto 2 horas, eu gastei 3. Em tal etapa, eu tinha previsto 3 horas, mas eu gastei 2. No final, eu tinha previsto 40 horas para trabalhar nesse projeto e eu gastei 50. Você tomou prejuízo. Tipo, você se ferrou, você perdeu o dinheiro. Enfim, para o segundo, você vai conseguir fazer uma estimativa um pouco mais próxima. E essa é a segunda possibilidade. Por quê? Porque aí você tem ideia de quanto vale a sua hora. Então, a minha hora, vamos supor, vale $20 por hora. Eu tô começando, eu ainda não tenho muita experiência, eu não quero perder esse cliente, eu quero começar por baixo. Então, $20 por hora é o valor de uma pessoa que está começando, é um valor ok. Então, você vai estimar ali, eu vou gastar 40 horas, multiplicado por $20 por hora, mais aquelas despesas fixas que você vai diluir nesse projeto e ainda vai colocar a sua margem de lucro. Por quê? Porque a sua hora trabalhada não é lucro, você está trabalhando por ela, tá?
tá? Se você tiver equipe, você vai anotar tudo que a sua equipe faz relacionado a esse projeto. E aí você vai dar essa estimativa e vai dar um preço fechado para o seu cliente. Então você estimou que vai gastar X com despesa fixa, você vai gastar Y com o banco de horas, que é as horas previstas para trabalhar naquele projeto, mais a sua margem de lucro. Então você vai fechar aquele valor, vai dar ali mais ou menos, sei lá, 20 dólares por hora, vezes 40 horas, mais os seus gastos fixos, mais tudo que você precisa, deu, tô chutando, tá? Sei lá, 5 mil dólares para você fazer essa cozinha. Você vai dar esse preço fechado para o seu cliente. Mas, ainda assim, você tem em mente que você tem um prazo, você pré-determinou para você mesmo, que você tem 40 horas para fazer esse projeto. Então, se você passar de 40 horas, você está perdendo. Você está tomando prejuízo. Você não vai ganhar dinheiro, ok? Então você sabe ali o seu limite de entrega. Terceira possibilidade, que é essa que explodiu a cabecinha de todo mundo lá nos Estados Unidos comigo em Miami, que é você cobrar por hora. Porém, você recebe por hora. Mas eu não sou contratada, eu sou minha própria empresa. Como que eu vou cobrar do meu cliente por hora? Você vai cobrar do seu cliente por hora, desde que você mande este controle de horas para ele. E aí eu vou te falar como que isso funciona na prática. Então, primeira possibilidade, você chegou, recebeu o cliente, você ainda não fechou, a pessoa te procurou, Ju, quero fazer projeto com você, eu quero fazer essa cozinha, ela tem 10 metros quadrados, 100 square feet, enfim. Eu tô arredondando, tá, gente? 100 square feet não é 10 metros quadrados, é só pra vocês terem um número aí na cabeça de vocês. 100 metros quadrados, você vai fazer essa cozinha pra mim. Eu gostaria que você me desse um orçamento. Primeiro passo de tudo, pra vocês entenderem que americano sabe ganhar dinheiro, que arquiteto é valorizado e que o nosso trabalho vale tempo, o tempo é dinheiro, ou seja, eles esperam, o cliente americano, ele espera que você custe caro, tá? Ah, Ju, mas como é que eu vou chegar nesse cliente caro? Classe média, classe baixa não contrata arquiteto nos Estados Unidos, tá? Então você vai trabalhar para quem tem dinheiro. É assim que funciona nos Estados Unidos. Ah, mas como que eu vou chegar nesse cliente? Você vai chegar nesse cliente porque nos Estados Unidos todo mundo tem dinheiro. É claro que não é todo mundo rico e milionário, mas o salário mínimo ele já é muito maior proporcionalmente, ele já dá um poder de compra muito maior do que o salário mínimo do Brasil, que você não come em lugar nenhum. Você não faz nada com salário mínimo, né? Você mal faz a compra de supermercado, já acabou o seu dinheiro. E nos Estados Unidos, com salário mínimo, você consegue ter uma vida digna, você paga um aluguel legal, você consegue comer em restaurante, você consegue viver bem. Você consegue fazer uma refeição com 10, 20 dólares, sem converter, para de converter. Quem converte não se diverte. Gente, você não tá no Brasil. Você pensa com os Estados Unidos. Se você ganha em dólar, você gasta em dólar. Então, no Brasil, você come em algum restaurante por 20 reais, nem self-service mais você come com 20 reais. Você come um PF, você vai comer um prato feito, um executivo aqui na minha cidade, que não é uma cidade tão grande, mas é uma cidade que tem lá as suas opções de restaurante. Um PF aqui você não paga 40, 50 reais. Difícil encontrar, tá? Tem, claro, que sempre vai ter um botequim da esquina, que vai ter ali aquela marmita pronta de 20 reais. Mas nem no iFood você encontra isso mais, 25 reais. Lá nos Estados Unidos você come bem. O McDonald's dos Estados Unidos, você não gasta 100 reais. No Brasil, você gasta, eu com meu marido e minhas duas filhas, a gente gasta quase 200 reais pra comer um sanduíche do McDonald's, que é horrível, por sinal. Mas elas gostam, então, de vez em quando, a gente faz isso por elas. Mas, assim, é uma loucura você gastar quase 200 reais pra comer um McLanche feliz, 2 McLanche felizes e 2 combos, um pra mim, um pro meu marido, sem nada demais. Ainda sai com fome e ainda sai com a consciência pesada, porque o prazer, ele dura 5 segundos enquanto você tá mordendo o negócio. Acabou, você já fica com raiva que você comeu aquela porcaria, né? Enfim, McDonald's te ama. Nos Estados Unidos não é assim, tá? Então, o poder de compra é outro. Quem vai te contratar tem dinheiro, ok? Dito isso, você vai aprender a cobrar. Como é que você vai cobrar? Por hora. Mesmo você sendo a sua própria empresa. Mesmo você fazendo projetos como empresa, não sendo contratado. Tá? Então, você vai ter seu próprio cliente. A partir disso, muitos arquitetos, eles cobram para ter até a primeira conversa, que é como se fosse uma consultoria no Brasil. Você não chama isso de consultoria. Eles chamam de um pré-briefing. É como se o cliente tivesse que ser aceito pelo escritório. Você já pensou fazendo isso no Brasil, gente? Dá até vontade de rir, porque isso não existe no Brasil nunca, né? Porque o cliente, ele chega com o ego tão, se achando eu sou foda, que a gente chega, coitadinho, né? O arquiteto tem que engolir aquele cliente. Nos Estados Unidos, não. O arquiteto aceita ou não aquele cliente, entendeu?
entendeu? É tipo, você preenche aqui, se você se encaixar no perfil da minha empresa, eu te atendo. Isso se chama posicionamento. Isso se chama trabalho de imagem, construção de posicionamento. Por quê? Porque nos Estados Unidos, você já deve ter ouvido eu falar aqui, tenho certeza que já ouviu falar isso, não se pega todos os projetos do mundo. O cliente precisa se encaixar no perfil do meu escritório. Eu faço que tipo de projeto? É residencial, farmhouse, reforma, é construção do zero, é loja, é escola, hotel. Que tipo de projeto eu faço? Se eu escolho fazer só projeto de hotel, como eu já fiz, por exemplo, lobby de hotel em Miami, se você faz esse tipo de projeto, você não faz residencial. Nos Estados Unidos, eles gostam de profissionais e são assim, eles têm esse perfil de quem se especializa. Você tem que ser excelente naquilo que você se propõe a fazer. Como é que você se torna excelente? Fazendo repetidas vezes, repetidamente, a mesma coisa a vida inteira. Então, o escritório, ele é nichado, sim. Tudo nos Estados Unidos é muito nichado. Tanto em relação à faixa financeira, quanto ao estilo, quanto ao design, quanto à tipologia arquitetônica. Se você faz Art Deco, você só faz Art Deco. Se você faz farmhouse, você só faz farmhouse. As coisas não se misturam. E aí as pessoas te procuram por aquilo que você é excelente. Sim, Juliana, eu sei que você já está pensando isso. Mas tem área para todo mundo faz isso. Tem todos os nichos? Tem para todas as áreas. Todos os nichos se destacam. Quanto mais nichado você for, mais você vai crescer e mais caro você vai cobrar. Entendido? Beleza. Vamos continuar aqui o nosso raciocínio. Ok, você vai cobrar ali o pré-briefing, para ver se esse cliente vai ser ou não aprovado pelo seu escritório para você fazer esse projeto. E como é que é? O que a gente faz nesse pré-briefing? A gente vai fazer uma triagem com essa família. A gente vai alinhar as expectativas. Quanto você está disposto a investir no seu projeto? Essa é a primeira pergunta. Se você fizer isso no Brasil, o que eles vão te responder? Não sei, o mínimo possível, eu não quero gastar nada. Ou então ele vai falar uma mentira para você e vai fazer más escolhas. Por quê? Porque quando a gente tem controle da verba que o cliente de fato quer gastar, você faz escolhas inteligentes por ele. Mas ele precisa entender isso. No Brasil, como não existe nada dessa cultura de dinheiro, de falar de dinheiro, o cliente, às vezes, ele tem tão pouca noção de quanto ele de fato vai gastar naquela obra, naquela reforma, que às vezes ou ele joga muito lá em cima ou ele joga tão lá embaixo que você não consegue fazer nada com aquele dinheiro. Ou então ele já corta logo o seu barato e fala, olha, você tá achando que eu vou gastar isso tudo? Eu não quero gastar nada, mas enfim, é difícil conversar sobre dinheiro no Brasil. Nos Estados Unidos a gente precisa conversar sobre dinheiro, porque isso se chama alinhar as expectativas. Ele precisa confiar em você. Ele precisa confiar que você vai fazer ele economizar. Tanto que tem uma quarta possibilidade, que eu não vou entrar dentro dela hoje, mas existe uma quarta possibilidade de cobrar por projeto, que é em cima do que você faz o cliente economizar. Então vamos supor, o cliente está estimando gastar $1,5 milhão na reforma dele, $1,5 milhão. Não, isso não é muito dinheiro, tá, gente? Isso é muito dinheiro no Brasil se você converter. Mas em termos de padrão de Flórida, por exemplo, não, isso não é muito dinheiro, tá? $1,5 milhão numa casa. Você vai fazer a casa inteira. No Brasil a gente também vê isso, gente. Qualquer casa no Alphaville custa $1 milhão, né? Enfim, aliás, Alphaville da minha cidade, porque o Alphaville de São Paulo custa até muito mais, $2,5, enfim, de reais. Mas nos Estados Unidos, vamos supor que ele estimou gastar $1,5 milhão. E você conseguiu fazer tudo do jeitinho que você queria por $1,1 milhão. Você vai ganhar uma porcentagem em cima da diferença que você fez ele economizar. Então você fez ele economizar $400 mil. Você vai ganhar em cima disso. Uma porcentagem em cima disso. Enfim, entendido? Essa quarta possibilidade. Eu não vou entrar nessa hoje. Eu vou continuar nessa terceira, que é cobrar por hora. Então você vai cobrar ali para fazer esse alinhamento de expectativas e você vai conversar sobre dinheiro com seu cliente. Ele vai entender que você tá ali para fazer ele economizar. Isso é fundamental para quando você falar o valor de fato e você conseguir construir esse vínculo de confiança com seu cliente. Sem essa conversa honesta, na lata, não tem confiança. Ele vai sempre achar que você está fazendo escolhas porque você vai ganhar dinheiro, porque sabe assim no Brasil que o cliente acha que você está escolhendo aqueles móveis porque você vai ganhar comissão? Essa desconfiança, que fica essa relação mal construída. Nos Estados Unidos é tudo muito, deve ser assim, né? Deveria ser assim no Brasil também. Tudo muito às claras, tudo muito transparente. A transparência, ela deve ser o precursor
precursor, ela deve ser o ponto mais, o valor mais importante dentro da sua empresa. A relação de transparência e honestidade com seu cliente. E isso faz com que esse cliente não só volte para você depois, também te valorize e também te indique depois. Ele traga boas referências quando ele falar de você para outras pessoas, ao invés de falar, indica o fulano porque faz com ela porque é baratinho, porque é assim que ele vai te tratar. Inclusive também isso foi um outro assunto discutido com uma outra profissional lá. Você nunca vai subir o seu preço depois que você já estipulou aquele padrão para o seu cliente. Quando ele te indicar, ele sempre vai te indicar baseado na sua entrega e no seu valor, no seu preço. Então, se você cobrou barato, já era, você nunca vai mudar de patamar, porque ele sempre vai te indicar para outros profissionais, para outros clientes, por causa do seu valor, por causa do seu preço. Ele não vai mudar a ideia dele depois que você entregar, por mais que você entregue muito mais depois, esquece isso. Então, se você quer ter clientes bons, se você quer ganhar muito dinheiro, se você quer ter clientes que te valorizam, você tem que começar cobrando bem. Esquece essa de que é uma escadinha. Não é escadinha. É mais difícil começar dessa forma, cobrando mais caro, mas é muito importante porque o momento que você chega ali, você não sai nunca mais. Você já vai sempre estar naquele patamar dali pra cima. Voltando aqui. Alinhou as expectativas, beleza. E você vai falar com ele, com o seu cliente, abertamente sobre dinheiro. E você vai falar que você cobra por hora. E essa hora, ela é estipulada de acordo com cada fase. Por quê? Você vai fazer uma estimativa para esse cliente. Então, você vai ter ali uma média de, para o estudo preliminar, eu gasto 10 horas. Para tal fase, eu gasto 20 horas. Você vai ter isso ali pré-determinado. E o seu cliente, ele vai saber disso, que você tem 10 horas para gastar com o estudo preliminar. Se o seu cliente, isso aqui é maravilhoso, gente, isso é maravilhoso, eu quero ver todo mundo curtindo nesse momento, porque a cabecinha de vocês vai explodir. Olha como é que é ganhar dinheiro nos Estados Unidos. Você vai falar isso para o seu cliente, que você está programando gastar 10 horas para o estudo preliminar dele. E aí você vai, quando chegar em 80% dessa carga horária, você já vai avisar o seu cliente. Olha, fulano, nós já desenvolvemos isso e através de relatórios semanais você vai mandar tudo para ele. Toda sexta-feira você vai mandar, olha, essa semana nós trabalhamos. A fulana trabalhou fazendo as plantas baixas, gastou 5 horas. Fulano fez isso, fulano respondeu o seu WhatsApp e gastou 15 minutos com você. Eu almocei com você no dia tal. Você tá achando que almoço é de graça? Nos Estados Unidos, meu amor, gente, olha que coisa linda. A gente ganha por tudo que a gente faz relacionado ao cliente. Você tá achando que o cliente tá pagando o seu almoço e tá tudo bem? Ele paga o meu almoço e ele paga o meu tempo por estar com ele. Não pensa você que é um agradinho que ele tá me fazendo, não. Eu estou trabalhando na hora do meu almoço. Então o cliente paga, gente, literalmente pelo almoço, pela ligação, que ele quer me ligar 8 horas da noite, ele pode me ligar 8 horas da noite, eu vou atender, mas eu vou anotar no relatório que eu falei com ele de 8 às 8h30, resolvendo, tirando uma dúvida dele. Por quê? Porque tem cliente que é carente, tem cliente que quer a sua atenção. Mas sabe qual é a melhor notícia disso tudo? Além de como você ganha dinheiro, de verdade, que você tá vendo que você vai ganhar dinheiro, o cliente nem reclama. Você sabe por quê? Porque ele acompanha o processo. E aí quando chega em 80% da carga horária, você vai falar, olha, estamos chegando a 80% e ainda falta fazer xxx coisa, ok? Ok. E aí quando alcançou a carga horária, paga, porque ele paga antes da execução. Então vamos supor, estipulamos 10 horas para o estudo preliminar. Você já gastou 8 horas. Ele pagou antes. Então ele vai pagar $200. Você está cobrando $20 por hora, você vai gastar 10 horas. Então ele pagou antes $200. Então ele fica com crédito. Você fica com crédito dele. Como se ele pagasse uma máquina. Ele está pagando por uma prestação de serviço. Ele paga adiantado. Então os créditos dele vão sendo consumidos. Olha que coisa linda. Os créditos dele vão sendo consumidos à medida que você vai trabalhando e você vai reportando a ele. Chegou a 80%, você avisa, fulano, chegamos a 80% do seu orçamento, precisamos de mais 10 horas, porque teve coisas extra e ainda precisamos fazer mais xx coisas, e esse é o valor da conta e precisa ser depositado mais tanto de crédito. E o cliente só vai pagando. Então, você não faz o preço fechado. Eu tenho certeza que sua cabeça está explodindo, ou então você está muito bravo comigo falando, Juliana é louca. Vai para os Estados Unidos, você vai ver, gente, o que é ganhar dinheiro. Você está
entendendo o que é ganhar dinheiro. Aliás, eu acho que agora vocês estão entendendo. Eu vou até soltar meu cabelo, gente, porque essa peruca aqui tá louca já, gente. Eu não consigo ficar calma contando essas coisas todas pra vocês, porque eu me empolgo, porque é ganhar dinheiro de verdade. Enfim, fechou a carga horária, você manda pra ele. Vamos passar para a segunda etapa, pro projeto de aprovação de prefeitura. Ok, está estimado X horas. Está liberado para você. E tudo, gente, é a narrativa, é como você fala com o seu cliente, tá? E eles falam friamente. Fechou a conta, acabou seus créditos aqui, nós vamos precisar de mais X de crédito para continuar desenvolvendo o projeto. Ninguém trabalha de graça nos Estados Unidos e ninguém trabalha na confiança. Tipo assim, pendura o prego lá na padaria. Não. Na venda. Não. Você vai pagar antes e aí depois a gente faz. E isso faz com que o cliente não te peça absolutamente nada que seja desnecessário. Isso faz com que o seu cliente não fique te pedindo 1000 revisões. A não ser que, claro, tem cliente que tem muito dinheiro, mas muito dinheiro de verdade, que assim, um número que não cabe nem aqui, que se eu colocar os zeros aqui não vai nem caber nessa tela. Tem muito dinheiro nos Estados Unidos e essas pessoas não estão preocupadas com quanto elas vão pagar. Elas querem o trabalho bem feito. Você vai entregar o trabalho bem feito. E ele vai pagando. Tem gente que é carente, não liga. Eu quero 10 revisões. Enquanto eu não estiver satisfeito, eu não ligo de pagar. Agora, tem gente que não, e que é a maioria das pessoas, que ficam ali e não muda nada. Muda a cor do chuveiro, a posição do chuveiro, muda uma bobeira. Ah, não gostei dessa banheira, vamos trocar a banheira? E acabou. Porque ele sabe que tempo é dinheiro. Ninguém entende mais do que isso do que o próprio americano. Porque eles sabem que o tempo é o nosso trabalho. O nosso trabalho vale tempo. Os produtos, né, uma coisa, uma máquina, um troço, um equipamento, ele não vale dinheiro. Você entende? Eles não dão valor. Quando alguma coisa quebra, eles jogam fora e compram outra nova. Você sabe por quê? Porque mandar consertar é muito mais caro do que comprar uma nova. Porque a hora de trabalho da pessoa que vai consertar vai custar caro. Ou seja... Você entendeu como que você vai ganhar dinheiro? Entendeu agora? Ju, como que eu faço orçamento? Você vai falar para ele, olha só, o valor da minha hora é tanto, eu estou estimando tanto, você vai apresentar para ele vai te pagando por hora e você vai mandando o report ali toda semana de quanto você está gastando, consumindo os créditos dele e ele vai pagando à medida. Ninguém trabalha sem receber. Pegou? Pegou essa? Não é possível que sua cabeça não esteja explodindo nesse momento. E eu quero que você comenta nesse vídeo aqui se isso vai ou não mudar a sua vida, porque é para mudar. Não é possível que você vai conseguir desver tudo isso que você acabou de ver. Você vai conseguir desouvir, se é que essa palavra existe. Tirar da sua cabeça tudo isso que você acabou de ouvir. Não é possível, que não dá para trabalhar do mesmo jeito depois de saber que você pode ganhar dessa forma e que tem... Quantas pessoas, quantos habitantes tem nos Estados Unidos? Não sei. Quantos arquitetos tem nos Estados Unidos? Não sei. 200 mil, 400 mil arquitetos? Não sei quantos arquitetos tem lá. Eu deveria saber disso. Inclusive, eu deveria saber disso. Mas eu não sei. Por quê? Porque todos eles estão ganhando desse jeito. E por isso que você, que quer aprender a ganhar dinheiro nos Estados Unidos, precisa saber disso. Para você também ganhar dinheiro. Porque você quer empreender, você quer ter seus próprios clientes, você tem que saber cobrar. Eu tô te ensinando como que os americanos cobram para quê? Para você, nivelar. Eu não quero você por baixo. Eu não quero que você seja menos. Eu não quero que você seja inferior. Eu não quero que você cobre menos só porque você tá no Brasil. Não se diminua. Gente, quantidade de influência do design brasileiro que eu vi nos Estados Unidos não tá nos gibis. Não dá nem para colocar aqui. Aliás, eu vou colocar aqui. Por quê? Porque eu vou fazer uma maratona de vídeos para você contando várias coisas que aconteceram nessa temporada nos Estados Unidos que eu estive presente lá, trabalhando, fazendo evento e trocando network com muitos profissionais de várias áreas diferentes. E eu vou te dar umas pinceladas aqui, melzinho na chupeta aqui no meu canal. Para isso, se inscreve, curte, compartilha. Me segue no Instagram que lá eu ainda compartilho em tempo real. Beijo! E se você estiver pronto para ganhar dinheiro de verdade, se inscreve no programa Seja Arquiteto na América, porque é lá que você vai aprender a ganhar dinheiro de verdade. Combinado? Beijo! Tchau, tchau!